Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito em Tito, capítulo 1, verso 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E nós vamos analisar neste vídeo a divindade do Senhor Jesus, negada tanto pelo Espiritismo como pelas testemunhas de Jeová. E nós vamos analisar o que diz a Bíblia Sagrada e o que está escrito na tradução do Novo Mundo da Sociedade Torre de Vigia, examinando essas duas edições, 1967, a mais antiga, e 1986, eu considero a mais recente. E vamos começar pelo que está escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versos 2, 3 e 14, para que você possa acompanhar com muita atenção. E nós vamos ver que há inconsistência, há contradição entre o que a Sociedade Torre de Vigia ensina e o que está escrito aqui. E nós vamos ver que realmente existe um descompasso entre o que ensinam e entre o que escrevem. Pois bem, no Evangelho segundo São João, logo no capítulo 1, versos 2 e 3, há uma clara indicação, afirmação da deidade do Filho, da deidade do Senhor Jesus, a divindade do Verbo, a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. E está escrito assim na Bíblia Sagrada: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Versos 1, 2 e 3. Então aqui apresenta Jesus como o Criador e como o verdadeiro Deus. E Jesus, com a sua própria palavra, com a sua própria boca, ele disse: eu e o Pai somos um. Está em João, capítulo 10, verso 30. Como igualmente está escrito aqui na tradução do Novo Mundo. Pois bem, no princípio, você vê que o livro de Gênesis começa com essa frase. Primeiro versículo do livro dos começos, da criação, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, antes de todas as coisas, Deus criou, começou a criação. Era só Ele, antes de todas as coisas. E aqui, o evangelista começa com essa mesma frase, no princípio. Ou seja, antes de todas as coisas, o que é que havia? Havia o Pai, havia o Filho e havia o Espírito Santo. E aqui ele diz: no princípio era o Verbo. Está falando do Verbo, em Jesus Cristo. E o Verbo estava com Deus. Aqui ele apresenta duas pessoas. É o grande mistério da Trindade, da Santíssima Trindade. Três pessoas, mas um só Deus. Porque o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então coincide com o que Jesus falou dele mesmo, dizendo: eu e o Pai somos um. E também com o que ele falou a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Então essas declarações de Jesus são categóricas, afirmando a sua divindade, a sua igualdade com o Pai. Embora as três pessoas sejam distintas, porque aqui também está claro isso. Ele estava com Deus, então havia o Filho, havia o Verbo, estava com Deus. E ele, ao mesmo tempo, era Deus. Agora vamos ver como a Sociedade Torre de Vigia registrou este versículo. Pois bem, na versão antiga de 1967, está escrito da seguinte maneira: segundo São João,
Capítulo 1. No princípio era a palavra, Jesus é considerado a palavra de Deus, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus. Agora, esse segundo Deus com letra minúscula. No versículo 2, este estava no princípio com o Deus. Todas as coisas vieram à existência por intermédio dele, e a parte dele nem mesmo uma só coisa veio à existência. Está falando a respeito de Jesus. Então, apresentando Jesus como Criador. Sem Jesus nada foi criado, foi ele que criou. Ele diz, por intermédio dele, todas as coisas foram criadas. Agora vamos analisar o que está escrito aqui na versão seguinte. Ele diz, no princípio era a palavra, tudo bem, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Aqui ele não colocou artigo indefinido na versão anterior, mas achou que não estava certo. Colocou entre colchetes o artigo indefinido. Esse artigo indefinido apareceu a partir dessa versão de 1986. Não estava aqui. Mas as expressões de palavras entre colchetes, elas são ali, elas significam que não fazem parte do texto original. Elas podem ser retiradas sem prejuízo da mensagem. É o que diz, por exemplo, o dicionário Aurélio. Dicionário Aurélio. Sinais de pontuação entre colchetes que encerram em uma citação palavra ou palavras que não fazem parte dela. São os parênteses retos. Então, é um enxerto. É algo, é uma explicação que se dá, mas que não faz parte daquela mensagem. Eles colocaram entre colchetes para dizer, ora, eu estou colocando com letra minúscula, porque esse segundo Deus aí, ou seja, Jesus Cristo, o Verbo, não é o Deus Jeová, não é o Todo-Poderoso, tem nada a ver. Então, com essa, no afã de modificar, criou mais embaraço. Porque da forma como que está colocado aqui, o Pai, Deus, teria criado um novo Deus, um outro Deus, com o mesmo poder, com todos os atributos da divindade. Então, a sociedade toda de vigia se apresenta como biteísta, ou seja, acredita em dois deuses. Está aqui. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Ele acha que Deus tem que ter o artigo definido. E a palavra era um Deus. Este estava no princípio com o Deus. E todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Agora, se nós glória a Deus. Vamos continuar analisando aqui a deidade de Jesus, fazendo uma comparação entre o que está escrito na Bíblia, tradução das Testemunhas de Jeová, e o que está escrito na Bíblia Sagrada. Pois bem, na Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E, na tradução do Novo Mundo, está escrito, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, um entre colchetes. E eu já expliquei que esse entre colchetes, essa expressão, esse artigo indefinido, não altera o sentido. Eles colocaram Deus com letra minúscula, mas no grego não havia letra minúscula. Portanto, eles repetem o que está na Bíblia, dizendo que o Filho, Jesus Cristo, o Verbo, realmente estava com Deus e era Deus. Pois bem, nesse caso, eles estão admitindo, se Jesus não é Deus,
não é o Deus encarnado. Eles estão admitindo que existe um outro Deus, que Deus, Jeová, criou um outro Deus. Mas não fica só nisso. Eles admitem que, em se tratando de Deus, Jeová, esse título, esse nome, deve ser antecedido por um artigo definido, como eles colocaram aqui. E a palavra estava com o Deus. Mas eles não fizeram a mesma coisa no versículo 6, bem próximo ali. Está escrito aqui: houve um homem enviado de Deus. Se eles fossem coerentes, colocava enviado do Deus. Cadê o artigo definido? Que eles acham que deve colocar, e colocaram lá. O verbo estava com o Deus. Já não colocaram. 2 pesos e 2 medidas. Cujo nome era João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, eles colocaram enviado como representante de Deus e não colocaram do Deus. Eu acho que vocês estão acompanhando aí a incoerência que há. E vão mudando assim ao seu belo prazer. Pois bem, outra incoerência. Isaías, capítulo 9, verso 6. Está escrito na Bíblia Sagrada: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora vamos ver como isso está escrito aqui, nas 2 versões da Sociedade Torre de Vigia. Isaías 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio principesco virá a estar sobre o seu ombro. E será chamado pelo nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso com letra maiúscula, Deus com letra maiúscula, Poderoso com letra maiúscula e Pai Eterno. Então, lá em João, capítulo 1, verso 1 e 2, eles colocaram Deus com letra minúscula com relação ao verbo. Quando Deus se refere ao verbo, eles colocam com letra minúscula, ou um entre colchetes. Mas aqui não. E todo mundo sabe, não é preciso explicar, que isso aqui está se referindo a Jesus Cristo, ao Messias que viria, ao Filho de Deus. E eles escreveram Deus poderoso. A Bíblia também trata Jeová, Pai, como poderoso. E mais, Colossenses 2, versículo 9, está escrito: porque é nele que mora corporalmente toda a plenitude da qualidade divina. Está escrito aqui. Nele, está falando de Jesus Cristo. Nele mora toda a plenitude da divindade, da qualidade divina. Então, incoerência, inconsistência. Vamos para frente. Quando a testemunha de Jeová diz, de acordo com diz a Bíblia, que o Messias que viria, Jesus Cristo que se apresentaria, o Deus encarnado, era Pai da eternidade, ele não somente viria para revelar o Pai, mas ele também agiria eternamente em favor do seu povo. Ora, como é que o Filho poderia ser Pai da eternidade sem ser o próprio Deus? Agora vamos ver aqui o seguinte. As testemunhas de Jeová afirmam que Jesus é um Deus poderoso, não semelhante a Jeová em onipotência. Está em Raciocínios à base das Escrituras, Sociedade Torre de Vigia, de 1985, esse livro, as páginas 125, 397 a 418. É notável o esforço para esclarecer que Jeová Deus poderia criar um outro Deus. No mesmo livro, a página 406 diz: mas
isso não quer dizer que Jeová jamais concordasse que existisse alguém que fosse corretamente mencionado como sendo um Deus. Eu não vi na Bíblia Sagrada Jeová concordando que nós deveríamos chamar o Filho, chamar o Verbo de um Deus. Eles se colocaram dentro de colchetes. E aqui em Isaías 9, capítulo 6, ele está chamando o Verbo, Jesus Cristo, o Filho, de Deus poderoso, com letra maiúscula e tudo, e não um Deus poderoso. Incongruência, contradição. Pois bem, em Isaías 10, capítulo 21, ele diz, escrito aqui na Testament de Jeová, um mero restante retornará, o restante de Jacó ao Deus poderoso. Também falando, chamando tanto o Verbo, em 9,6, de Deus forte ou Deus poderoso, tanto Jeová o Pai de Deus poderoso. Então são incongruências à vista. Agora, Isaías 9,6 fala claramente a respeito de Jesus, porque está no capítulo 40, verso 3, dizendo: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, aqui está dizendo que aquele que viria, cujo precursor seria João Batista, é chamado aqui de nosso Deus. Na Bíblia Sagrada está escrito: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Isaías 40, versículo 3. Na tradução do Novo Mundo está escrito assim: escutai, alguém está clamando no ermo ou no deserto, desobstruí o caminho de Jeová, fazer estrada principal para nosso Deus, através da planície deserta. Ele está dizendo que Jesus que viria, cujo caminho seria preparado por João Batista, está escrito aqui em Mateus 3, versículo 3, que eu vou ler logo mais. Ele está chamando esse que viria de nosso Deus. Incongruência pura, inconsistência e contradição. Mas vamos para a próxima então, para nós afirmarmos que a Bíblia diz que este João Batista, ele estava preparando o caminho do Senhor, nosso Salvador. Glória a Deus. Vamos ver então o que está escrito aqui em Mateus 3, versículo 3, na Bíblia Sagrada. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E no versículo 4 diz: e este João tinha suas vestes de pelos e camelos, identificando João como aquele que veio preparar o caminho ao nosso Deus, de acordo com Isaías 40, versículo 3, que diz o seguinte: escutai, alguém está clamando no erro. Estou lendo aqui o que está escrito aqui na Sociedade Torre de Vigia. Eu vou recapitular para não haver nenhuma dúvida. Está escrito aqui na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, da Sociedade Torre de Vigia, Isaías 40, versículo 3. Abre aspas: escutai, escutai, alguém está clamando no ermo, ou no deserto, desobstruir o caminho de Jeová, fazer estrada principal para nosso Deus, através da planície desértica. Agora vamos ver o que a Testemunha de Jeová, a própria tradução, diz
em Mateus 3, versículo 3 e 4. Este, de fato, falando a respeito de João Batista, é aquele de quem se falou por intermédio de Isaías, o profeta. Então, nós vemos que ele considera que João Batista veio realmente preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, do Verbo, que a própria sociedade toda de vigia chama de nosso Deus com letra maiúscula. Uma vez coloca Jesus, o Verbo, chamando-o de Deus com letra minúscula, coloca entre colchetes um artigo indefinido que não existe, e outra vez coloca plenamente com inicial maiúscula. Por isso, meus amados, eu quero apenas recapitular aquilo que nós falamos a respeito nos blocos anteriores dessa análise a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 9, capítulo 6, a sociedade toda de vigia chama o Verbo que viria, o Filho, de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, ou Pai eterno. Pois bem, em Colossenses 2, versículo 9, a sociedade toda de vigia diz que Jesus, nele mora corporalmente toda a plenitude da qualidade divina. Então ele realmente é divino, mora todo, não sobra nada. É por isso que Jesus disse lá em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. É por isso que ele diz para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Então vocês devem estar acompanhando essa composição, essa análise de versículos e contradições que nós estamos apresentando agora aqui. Mas na próxima nós temos mais coisa para você. Glória a Deus. Vamos ver então o que está escrito aqui em Mateus 3, versículo 3, na Bíblia Sagrada. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E no versículo 4 diz, e este João tinha suas vestes de pelos e camelos, identificando João como aquele que veio preparar o caminho ao nosso Deus, de acordo com Isaías 40, versículo 3, que diz o seguinte, escutai, alguém está clamando no erro. Estou lendo aqui o que está escrito aqui na sociedade Torre de Vigia. Eu vou recapitular para não haver nenhuma dúvida. Está escrito aqui na tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, da Sociedade Torre de Vigia, Isaías 40, versículo 3. Abre aspas, escutai, alguém está clamando no ermo, ou no deserto, desobstruir o caminho de Jeová, fazer a estrada principal para nosso Deus, através da planície desértica. Agora vamos ver o que a testemunha de Jeová, a própria tradução, diz em Mateus 3, versículo 3 e 4. Este, de fato, falando a respeito de João Batista, é aquele de quem se falou por intermédio de Isaías, o profeta. Então, nós vemos que ele considera que João Batista veio realmente preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, do Verbo, que a própria sociedade toda de vigia chama de nosso Deus com letra maiúscula. Uma vez coloca Jesus, o Verbo,
chamando-o de Deus com letra minúscula, coloca entre colchetes um artigo indefinido que não existe, e outra vez coloca plenamente com inicial maiúscula. Por isso, meus amados, eu quero apenas recapitular aquilo que nós falamos a respeito nos blocos anteriores dessa análise a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 9, capítulo 6, a sociedade de Torre de Vigia chama o verbo que viria, o Filho, de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, ou Pai eterno. Pois bem, em Colossenses 2, versículo 9, a sociedade de Torre de Vigia diz que Jesus, nele mora corporalmente toda a plenitude da qualidade divina. Então ele realmente é divino, mora todo, não sobra nada. É por isso que Jesus diz lá em João 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. É por isso que ele diz para Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Então vocês devem estar acompanhando essa composição, essa análise de versículos e contradições que nós estamos apresentando agora aqui.